Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no material que é tipo uma lenda do marketing. Trechos de Breakthrough Advertising, um livro de 1966 do Eugene Schwartz. E eu já adianto, sabe? Sim, os exemplos são de outra época. Tem carro dos anos 40, anúncio de jornal. Totalmente. Mas a questão é que os princípios, eles são considerados tão, mas tão fundamentais que muita gente grande no mercado usa como base até hoje. Exato. Então, a nossa missão aqui é desvendar a ideia central do Schwartz, que é como a publicidade funciona de verdade. E, assim, o spoiler é que não tem mágica. Não é criar desejo do nada. É mais sobre ser um bom detetive e canalizar umas forças que já estão lá, sabe? Borbulhando no mercado. E o que é fascinante é o contexto que o próprio Schwartz dá. Ele conta que o livro não era só para redator, não. Foi usado por financista, por editor, gente que queria entender como os mercados se movem, para ganhar milhões. Sério? Sim, ele até cita o caso de um financista que, um ano depois de ler o livro, viu o patrimônio dele saltar de $100 mil para 10 milhões. Nossa. Isso já muda a nossa perspectiva, né? Mostra que a gente não está falando de truquezinho de escrita, mas de uma tese muito poderosa sobre a psicologia de massas. E qual que é essa tese, então? É simples e, assim, brutalmente direta. A publicidade não cria o desejo de massa. Ela não consegue fabricar uma vontade que não existe. Entendi. O que ela faz é pegar as esperanças, os sonhos, os medos, as vontades que já vivem no coração de milhões de pessoas e dar um foco, sabe? Um direcionamento. Ela basicamente constrói uma ponte entre esse desejo que já existe e um produto específico. E essa força motriz, sentimento coletivo, é o que ele chama de desejo de massa. É como se uma necessidade que era privada de uma pessoa só, de repente ganhasse as ruas, virasse um movimento. Exato. E ele usa uns exemplos bem impactantes do setor automotivo para mostrar o perigo que é tentar lutar contra essa maré. Exato. O caso da Chrysler em 1948 é um clássico. O desejo de massa da época era muito claro. Os americanos queriam carros que fossem símbolos de status. Isso significava carros mais longos, mais baixos, mais largos. Eram, praticamente uns barcos de metal. A Chrysler, com toda a lógica de engenharia dela, pensou: vamos fazer um carro mais prático, mais curto por fora, mas com mais espaço para a cabeça por dentro. Parece razoável, né? Funcionalidade acima da estética. Totalmente razoável do ponto de vista técnico, mas foi um desastre comercial catastrófico. Uau! Eles gastaram milhões em publicidade tentando convencer o público de que o carro deles era melhor, mais inteligente, mas não adiantou, porque eles estavam remando contra a correnteza do desejo de massa. O público não queria ser prático, queria ostentar. Entendi. E o mesmo aconteceu com o Edsel, da Ford, uns anos depois. Tentaram empurrar um carro grande e caro bem na hora que o desejo estava virando para carros mais compactos, mais econômicos, outro fracasso retumbante. Então a primeira grande lição é: você não é o criador do desejo, você é, na melhor das hipóteses, um surfista. Você tem que encontrar a onda certa e surfar nela. É por isso que ele diz que o redator publicitário é, na verdade, formador de mercado. Exatamente. O trabalho principal não é ser um poeta das vendas, mas sim um sismógrafo sensível. É sentir as vibrações do mercado, testar as correntes e então concentrar toda essa energia num único ponto: o seu produto. É um trabalho muito mais de diagnóstico do que de criação. E como se faz esse diagnóstico? Como que se identifica essa energia? Ele dá alguma pista? Sim, ele divide essas forças em duas grandes categorias. A primeira ele chama de forças permanentes. São os desejos que, segundo ele, nunca mudam. Estão ligados aos nossos instintos mais básicos, sabe? O desejo de ser saudável, de ser atraente, de proteger a família, de ter status. Também entram aqui os problemas tecnológicos de massa de uma época como era a má recepção de TV nos anos 60. O desejo por um sinal limpo era permanente enquanto o problema existisse. Ok, então com essas forças, o desejo já está lá, forte e claro.
O desafio deve ser outro. Exatamente. O desafio aqui é a diferenciação. Se todo mundo promete saúde, como você prova que a sua vitamina é a melhor? Se todo mundo promete beleza, qual o diferencial do seu creme? A briga é para se destacar num mar de promessas iguais. Certo. E a segunda categoria? A segunda são as forças de mudança. Aqui entram as tendências, as modas, as mudanças de gosto. Ele cita a moda das piscinas de quintal que surgiu nos subúrbios americanos. Não era um desejo permanente da humanidade. Foi uma tendência. Sei. A mudança do desejo por carros potentes para carros econômicos é outro exemplo. Aqui, o grande desafio é o timing. Não adianta identificar a tendência tarde demais, nem cedo demais. É preciso pegar a onda no momento exato em que ela está se formando. E uma vez que você identifica esse desejo, seja ele permanente ou uma tendência, qual o próximo passo? Como se constrói essa ponte que você mencionou? O processo que ele descreve tem 3 passos. Primeiro, escolher o desejo mais poderoso que o seu produto pode satisfazer. E para medir esse poder, você considera a urgência, as pessoas querem isso agora? A persistência, esse desejo não vai embora? E o escopo, quantas pessoas sentem isso? Esse primeiro passo já parece ser o mais difícil. Como um redator, na prática, mede isso? É por intuição, é pesquisa, É uma combinação. É pesquisa de mercado para entender as conversas, é teste com pequenos anúncios para ver qual gancho gera mais resposta e é também uma intuição treinada, uma empatia profunda para sentir o que realmente está movendo as pessoas. Entendi. Depois de escolher o desejo, o passo 2 é reconhecê-lo e validá-lo logo no título do seu anúncio. A pessoa tem que ler e pensar, sim, é exatamente isso que eu sinto. E o terceiro passo é, finalmente, mostrar como as características e funcionalidades do seu produto são o caminho para satisfazer aquele desejo que você acabou de despertar. Ok, vamos desempacotar isso porque aqui entra uma das ferramentas mais famosas e, assim, práticas do livro. A ideia de que o seu título, o seu primeiro contato com o público, depende totalmente do estado de consciência desse público. Totalmente. Completamente a abordagem. Schwartz detalha 5 níveis de consciência, como se fosse uma escada. No primeiro nível, o topo da escada, está o mais consciente. Essa pessoa já conhece seu produto, sabe o que ele faz e, mais importante, já o deseja. Ela só precisa de um último empurrãozinho. É o cliente que já está com o cartão de crédito na mão, basicamente. Exato. O trabalho do anúncio aqui é mínimo, é só apresentar a oferta. O exemplo clássico dele é: câmera Reversiomar, antes R$ 149,50, agora apenas R$ 119,95. É o anúncio de varejo puro e simples, nome do produto e o preço, sem rodeios. Certo, essa é a venda fácil. Mas a briga de verdade começa a esquentar no nível 2, imagino. Com certeza! O segundo nível é: o cliente conhece o produto, mas ainda não está convencido de que o quer ou de que ele é melhor que os concorrentes. A grande maioria da publicidade vive aqui. O seu trabalho é provar a superioridade. É aqui que nascem os títulos geniais como a 60 milhas por hora, o ruído mais alto em um Rolls-Royce é o relógio elétrico. Nossa, genial. Isso não vem de um carro, vem de uma experiência de silêncio, de perfeição. Ou o famoso Qual gêmea tem o Tony, que comparava um permanente de salão com um kit caseiro, mostrando que o resultado era o mesmo por uma fração do preço. No terceiro nível, a situação se inverte. A pessoa sabe o que quer, tem um desejo claro, mas não sabe que o seu produto existe para satisfazê-lo. Isso. O trabalho aqui é dar um nome a esse desejo e apresentar o produto como a personificação da solução. O título não fala do produto, fala do resultado desejado. Certo. O exemplo mais perfeito da história da publicidade talvez seja o título do livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele não vende um livro, ele vende a solução para a solidão e para a irrelevância. O desejo é a estrela do show. Descendo mais um nível, o quarto, temos um público que tem uma necessidade, um problema, mas nem sequer conectou essa necessidade a um tipo de solução. O desejo ainda é vago. É o anúncio que precisa nomear o problema para a pessoa. O título precisa ser direto, quase clínico. Schwartz dá um exemplo poderoso e um tanto chocante para a época. Encolhe hemorroidas sem cirurgia.
Uau. Ele vai direto na dor, sem eufemismos, e imediatamente apresenta a solução, a promessa. A pessoa que sofre com isso se sente imediatamente compreendida. E aí a gente chega no fundo do poço, o nível 5, o mais desafiador. O público está completamente inconsciente ou resistente. A pessoa não sabe que tem um problema ou não admite que tem. Ou o sentimento é tão difuso que ela nem consegue colocar em palavras. É o território mais difícil. E é aqui que o Schwartz vira o jogo de cabeça para baixo. Peraí, então a regra aqui é não falar do produto, nem do preço, nem do que ele faz e às vezes nem mesmo do desejo em si. Exatamente. Isso vai contra tudo que se aprende sobre publicidade. Como isso é possível? Me dá um exemplo prático, porque isso parece loucura. Parece loucura, mas a lógica é genial. Se o público não está pronto para ouvir sua promessa, você não faz a promessa. O objetivo aqui não é vender, é criar identificação. Identificação. O título precisa funcionar como um espelho. Ele reflete uma emoção, uma atitude, um pensamento que o leitor já tem, para que ele pense, essa pessoa me entende. Um exemplo brilhante foi para vender Postum, um substituto do café. Os apelos de saúde sobre os malefícios da cafeína já não funcionavam mais. O mercado estava resistente. Uhum. Então, eles criaram um anúncio com o título Por que os homens quebram? Ou, em inglês, Why Men Crack. Uau. Não fala de café, não fala de bebida, não fala de saúde, fala de um medo profundo. Exatamente, fala do medo do esgotamento, do estresse, do fracasso na carreira, um sentimento que muitos homens sentiam, mas não verbalizavam. O anúncio criava uma ponte emocional primeiro e só depois, no corpo do texto, sugeria que talvez o excesso de estimulantes pudesse ser parte do problema e apresentava o Postum como uma alternativa suave. Incrível. Outro exemplo genial foi para vender um curso de música por correspondência. O título poderia ser Aprenda a tocar piano em casa. O que atrairia só quem já decidiu aprender a tocar piano. Um público pequeno. Precisamente. Em vez disso, o título foi Eles riram de mim quando sentei no piano, mas quando comecei a tocar... Nossa, esse é clássico. Esse título é uma obra-prima da identificação. Ele não vende aulas de piano. Ele vende a fantasia da vingança doce, do triunfo sobre os que duvidaram de você. Qualquer pessoa que já se sentiu subestimada na vida se conecta com essa história. O piano é só o veículo para essa jornada emocional. Certo. Então, entender a cabeça do consumidor, o nível de consciência dele, é a primeira metade da equação. Mas o que acontece quando esse consumidor já ouviu dezenas de promessas parecidas com a sua? Imagino que a abordagem tenha que mudar de novo. E muda drasticamente. É aí que entra a segunda grande ferramenta de diagnóstico de Schwartz, o estado de sofisticação do mercado. A pergunta aqui é: quantas vezes o seu público já ouviu uma promessa como a sua antes? Quantos produtos similares já foram apresentados a ele? É basicamente o nível de ceticismo ou de cansaço do mercado, né? Perfeito. É o quão calejado o mercado está. Ele descreve uma evolução natural em 5 estágios. Vamos usar a indústria de emagrecimento como exemplo. Boa. No primeiro estágio, quando você é o primeiro a chegar, tudo é mais fácil, seja simples e direto. A promessa por si só é a novidade. Um título como Agora perca a gordura feia seria revolucionário e funcionaria. Ok, mas aí os concorrentes veem o seu sucesso e começam a te copiar. A gente entra no segundo estágio. Isso. A promessa direta ainda funciona, mas como todo mundo está fazendo, você precisa ampliá-la, exagerá-la para se destacar. É quando os títulos evoluem para perca até 20 quilos em 30 dias. A promessa fica maior, mais específica, mais ousada. Eventualmente, o público começa a duvidar dessas promessas cada vez mais exageradas. E aí chegamos ao terceiro estágio, um ponto de virada crucial. O público está cético. Ele não acredita mais no o que você promete. Ele quer saber como você vai entregar. A publicidade precisa introduzir um novo mecanismo. Um novo mecanismo? É uma nova forma de fazer a promessa se tornar crível. No nosso exemplo, um título de terceiro estágio seria Flutua gordura para fora do seu corpo. Ah, genial. O foco não é mais só perder peso, é esse mecanismo novo e intrigante. A curiosidade sobre o como supera o ceticismo sobre o que. Exatamente. Mas o que acontece a seguir?
Os concorrentes copiam o seu mecanismo. E entramos no quarto estágio. A estratégia aqui não é inventar um mecanismo totalmente novo, mas elaborar e ampliar o que já existe. Torná-lo mais potente, mais rápido, mais fácil. Sei. Títulos como A dieta que flutua gordura agora com enzimas termogênicas duplas para resultados 50% mais rápidos. E, finalmente, o mercado chega à exaustão total. Quinto estágio. Ninguém acredita mais nas promessas, ninguém se impressiona mais com os mecanismos. O que resta? O que resta é a mesma solução do quinto nível de consciência, a identificação. Ah, de novo a identificação? De novo, a publicidade para de falar sobre o produto e seus mecanismos e começa a falar sobre o consumidor, sobre a identidade dele. O foco muda do desempenho para a emoção e a imagem. A indústria de cigarros parece um exemplo perfeito dessa jornada completa. Slogans como "Eu andaria 1 milha por um Camel". Simples. Depois, no estágio 3, quando a concorrência aumentou, veio o mecanismo. Lucky Strike, eles são tostados. A ideia de tostado era o como, o diferencial, que explicava por que o sabor era melhor. Certo. Perfeito. O estágio 4 foi a elaboração desse mecanismo. Outras marcas trouxeram seus próprios processos e a briga virou sobre qual filtro era melhor, qual processo era superior. Tareita um filtro duplo para dobrar o prazer. É a ampliação do mecanismo de filtragem. E o quinto estágio? O quinto estágio foi a jogada de mestre da Marlboro. O mercado estava cansado de ouvir sobre sabor, tabaco, filtros. Totalmente saturado. Então, eles pararam de falar sobre o cigarro. Os anúncios do Marlboro Man, o cowboy viril, não diziam nada sobre o produto. Eles vendiam uma imagem, uma identidade de masculinidade robusta e independente. O cigarro se tornou apenas um adereço para se identificar com aquele ideal. É a identificação na sua forma mais pura. E é impressionante como essa estratégia de identificação do quinto estágio se tornou padrão para tantas marcas de luxo e lifestyle hoje, de perfumes a carros esportivos, até tecnologia. Muitas vezes o produto é quase secundário à imagem, à tribo que ele representa. Sem dúvida. A Apple não vende especificações de processador nos seus anúncios principais. Vende criatividade, inovação, um status de pertencimento. A Nike vende superação. É a estratégia do quinto estágio dominando o cenário atual. Então, se a gente amarra tudo isso, o que fica? A grande lição dos shorts parece ser que a publicidade de sucesso é menos um ato de criação artística e muito mais um ato de diagnóstico preciso. Antes de escrever uma única palavra, o trabalho é entender profundamente duas coisas. Primeiro, em que ponto da jornada de consciência o seu cliente está, e segundo, o quão calejado e sofisticado o mercado como um todo já se tornou. Exato. A criatividade que funciona não vem do vácuo. Ela vem dessa análise profunda do que as pessoas já sentem, já acreditam e já desejam. É uma abordagem que tira o foco do ego da empresa ou do produto e coloca 100% da atenção na mente e no coração do consumidor. É, no fundo, um exercício de empatia radical. O que nos leva a uma reflexão final, um pensamento para continuar essa conversa. Schwartz afirma que as pessoas, em sua essência, não mudam. Seus medos e desejos básicos são os mesmos há séculos. O que muda é a direção e a forma como esses desejos se manifestam. Se isso é verdade, qual grande desejo de massa hoje, talvez ligado à tecnologia, ao bem-estar, à conexão social, à ansiedade está aí, visível para todo mundo, mas ainda meio vago, esperando que uma nova mensagem, um novo mecanismo o cristalize e o direcione para uma solução? Qual sentimento generalizado está apenas esperando as palavras certas para ganhar foco e se tornar o próximo grande mercado?